Olá, voltamos com mais um Carreira Médica Entrevista. E hoje o nosso convidado é o Dr. Vinícius Fiorotti, que é médico radiologista. E quem conduzirá essa entrevista são os futuros médicos Dr. Arthur de Carvalho Brito e Dra. Natália Herrera. Acompanhem. Oi gente, tudo bem? A minha entrevista vai ser com o Dr. Vinícius, radiologista, e acho que eu vou começar perguntando pedir para você falar um pouco da sua formação, né? Tipo, onde o senhor fez a faculdade, especialização, onde fez residência. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, formei em 2010, e depois eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo, tanto os 3 anos quanto a formação complementar, o R4, e terminei em 2015, e eu fiz especialidade de medicina interna, da parte de imagem, né, onde a gente foca no tórax, abdômen, pelve, anjo, e eu fiz um pouco de radiologia intervencionista também. Isso foi tipo cursos à parte, assim, ou... Não, foi R4, um fellow. R4, entendi. Isso. Ah, o senhor fez um fellow. Isso. Entendi. Na faculdade o senhor já sabia se queria fazer radiologia, sempre soube? Não. Queria o que antes? Foi ao longo do tempo, né? Na faculdade geralmente a gente passa por muitas fases, você tem muitas dúvidas, né? O normal, você pensa em fazer várias áreas. Sim. E aí foi uma decisão mais no final mesmo. Entendi, mas antes o senhor queria o quê? Pensei em fazer cirurgia, né? Cirurgia geral, depois alguma especialidade cirúrgica. A dúvida principal sempre foi essa, assim, se eu faria cirurgia, e a rádio surgiu como uma alternativa mais perto do final da faculdade, no 6º ano, na verdade. E por quê? Antes eu não imaginava. O que fez você escolher a radiologia? Eu gostei da dinâmica da especialidade, né? da questão da discussão da discussão diagnóstica com relação aos casos em que a gente acompanhava como interno, a participação, né, nessa fase inicial e no acompanhamento, isso me interessou bastante, e acabei optando por fazer isso aí. Entendi. Como é que é mais ou menos a rotina? Porque de alguns pais, né, de alguns amigos meus, eu vejo que eles trabalham muito de casa, não sei se é isso o seu caso, mas tem essa possibilidade, parece que é um pouco mais flexível, mas... Tem essa possibilidade, né? A atuação da radiologia, a gente tem, na verdade, assim, a gente tem segmentação, né? Tanto por exame, né? Faz raio-x contrastado, ultrassom, tomografia, ressonância, tem a parte de intervenção, parte endovascular também. Então, a sua rotina é muito variável de acordo com o que você vai optar por fazer, porque a gente tem essa possibilidade, né? Se você estiver focado em fazer laudo, né, relatório, principalmente tomografia e ressonância, existe a possibilidade sim de trabalhar de casa, vários serviços abrem isso, e aí fica a seu critério optar por serviços que têm essa possibilidade, ou trabalhar presencial, né? Não é muito o meu perfil, eu fico mais aqui no hospital mesmo, mas dependendo do que você escolher, é real essa possibilidade. Você já chegou a trabalhar em casa mesmo? Não, eu trabalho de casa em um período por semana. Entendi. Um período por semana eu fico em casa e faço remoto esses laudos. Entendi. E aí, quanto tempo mais ou menos de... Não é um plantão de 12 horas comum, assim? É variável, depende do modelo de trabalho, né? Tem plantão, locais que oferecem a oportunidade de plantão, né? De você ficar lá fazer plantão de 6 horas, 12 horas à distância. E tem o modelo de você fazer um relatório de acordo com a demanda, você tem tantos exames para laudar, e aí você faz aquilo no momento que você tiver
Mas você mais disposto a resolver. O que eu faço, por exemplo, é isso, né? Eu tenho um número X de exames que eu tenho que laudar e aí eu escolho o momento em que eu vou laudar. Eu tenho um prazo para entregar, mas não necessariamente eu preciso laudar naquele momento, né? Então eu posso laudar em outro horário, no mesmo dia, no dia seguinte. E tem essa flexibilidade, né? Depende do que você estiver fazendo. E aí tem, claro, né? Como eu falei, tem modelo de plantão, que aí tem exames de urgência que você tem que estar à disposição ali para fazer. E qual você acha que seriam os pontos positivos e negativos da radiologia? Os pontos positivos da radiologia, eu acho que assim, a radiologia é uma especialidade muito flexível. Você tem desafios, né, a todo momento com relação aos exames em que você está fazendo, né? Frequentemente você se depara com doenças raras, ou diagnósticos mais difíceis e se exige uma atenção maior, uma exigência mental ali, e isso é legal, é desafiador. A flexibilidade de trabalho, você pode escolher o seu modelo de trabalho, né? Você tem a opção de trabalhar, como eu falei, de acordo com o método, né? Você tem colegas que trabalham predominantemente com ultrassom, tem colegas que trabalham predominantemente com laudo, ou fazem de forma mista isso. Os que trabalham com laudo podem escolher o segmento corporal, né, que vão trabalhar, que se interessam mais. Isso mais aqui em São Paulo até, mas no restante do Brasil também já existe um movimento nesse sentido. Então, existem colegas que só laudam neuro, cabeça e pescoço. Existem colegas que só laudam exames do sistema músculo-esquelético. Existem colegas focados em mama, né, radiologia torácica, radiologia abdominal. Então existe essa possibilidade de você ter esse foco na sua área de atuação, e também a opção de radiologia intervencionista, né, que muita gente vai se interessar por fazer procedimentos, biópsia, punção. Está crescendo muito, né, as possibilidades de tratamento, ablação, crioablação, radioablação, a parte de endovascular também, que é possível fazer sendo radiologista. Então a área de atuação é muito ampla, né, e a forma como você vai trabalhar, como eu falei, é bastante flexível, dependendo do que você escolher, né, como você citou, você pode optar por trabalhar mais de casa, e aí você nem precisa estar no local, né, mesmo você pode laudar exames de São Paulo estando em outro lugar do Brasil ou mesmo no exterior, né? Tem alguns colegas que fazem isso, moram no exterior e laudam exames daqui. Entendi. Negativo? Os pontos negativos da especialidade, a gente fica muito... Você quando tem alguma outra especialidade, você tem a possibilidade de fazer seu consultório particular, os seus pacientes. Isso não é muito a nossa realidade. Fora alguns casos específicos de colegas que fazem ultrassom, né, abrem sua própria clínica. Nós somos muito vinculados à instituição em que você trabalha. Então, você fica vinculado a um laboratório, né? Então tudo que você faz é de acordo com o que o laboratório precisa, o hospital precisa. Você não tem essa liberdade de atuação que outras áreas têm. Você ter seu consultório particular, você operar seus pacientes, né? Abrir seu consultório, ter seus pacientes, fazer as coisas da forma como você deseja. 100%. Né? A gente não tem essa possibilidade. Isso é um limitante natural da especialidade. Entendi. E mais para finalizar, uma dúvida que eu tenho tido, né, mais recentemente, que eu tenho um amigo meu que pensa em fazer, só que para você, o que você acha que vai ser o futuro da radiologia? Tipo, pensando em termos mais... eu penso muito na questão da inteligência artificial, se você não acha que teria a chance de substituir, não necessariamente substituir, mas tipo, diminuir o papel
do radiologista, ou ter menos oportunidade dentro dessa área? Você acha que poderia eventualmente evoluir para isso? Essa, Arthur, é uma dúvida recorrente, né? Isso faz parte de discussões dentro da nossa área. A gente não sabe exatamente aonde a tecnologia vai conseguir chegar e o que ela vai conseguir fazer e quão rápido ela vai conseguir fazer. A parte da radiologia intervencionista eu acho que não vai ter problema com relação a isso, né? A parte do diagnóstico é isso, né? É muito difícil a gente saber para que caminho vai e a velocidade que vai chegar, tá? Mas eu enxergo como uma ferramenta. Na minha opinião, eu acho que será uma ferramenta para auxiliar. Não vai substituir. Eu acho improvável que num futuro próximo a tecnologia tenha capacidade de definir diagnósticos, principalmente em casos mais complexos, mais difíceis. O que eu acho que vai ser uma ferramenta para facilitar, como talvez ela faça uma prévia de um relatório, faça uma leitura rápida de exames para tentar identificar pacientes críticos, pacientes que têm casos mais graves. Às vezes um paciente ambulatorial fez exame por dor abdominal e era um apendicite, por exemplo. Às vezes ela vai conseguir identificar isso e criar um sinal de alerta para a gente ver esse exame mais rápido, ou criar relatórios. Você não vai precisar medir mais, às vezes você apontando ou de forma automática ela consiga fazer medidas de nódulos, de acompanhamento e colocar aquilo num relatório pré-feito ali, pré-pronto para você avaliar e ver se está correto. Aceleraria o seu trabalho, né? Então aumentaria a produção. Sim. Aumentaria a sua produtividade. Eu acredito que esse seja o caminho, muito mais do que substituir. Eu acho muito difícil que ela consiga ter uma distinção diagnóstica, principalmente em casos mais difíceis, pensar da forma como nós pensamos. Mas isso é uma sombra que a gente vai ter que carregar por um tempo até entender qual vai ser o real alcance da tecnologia. Entendi, mas você não tem ideia de mais ou menos quanto tempo, assim? Não dá para saber. Eu acho que não dá pra gente saber isso. O que eu acho é que não é no futuro tão próximo quanto falam. Faz alguns anos, né? Eu formei em 2015, faz algum tempo que eu ouço que daqui a 5 anos vai substituir. Isso já está chegando a 10 anos e não tem nem sinal disso. Então eu acho pouco provável que seja no futuro próximo. Talvez pontualmente existam ferramentas que possam ser lançadas no mercado para ajudar com alguma coisa muito específica, como eu falei, às vezes ao tentar identificar algum caso de urgência, algum sangramento, alguma coisa assim na pilha. Talvez isso esteja um pouco mais próximo, mas mesmo isso a gente não tem não tem, porque a gente nem tem nada para ser testado, para ver se funciona. Não tem muita aplicação ampla, né? Alguns serviços, alguns hospitais, alguns laboratórios já têm esse tipo de programa rodando, né? Mas até onde eu sei é o que existe no momento. Uma dúvida que surgiu quando você estava falando era mais em relação à residência, assim, você acaba tendo muito contato com o paciente, ou mais só quando você passa na área de intervenção, ou tipo, você fica mais mesmo aqui laudando? Quando você está fazendo, por exemplo, contrastado, o paciente sempre está com você, ultrassom sempre está com você, com certeza a intervenção também. Na minha residência, as entrevistas dos pacientes eram feitas pelos residentes. Os pacientes que chegavam para fazer tomografia e ressonância, que serão laudados pelos radiologistas da especialidade, em um momento seguinte, eles precisam ser entrevistados, decidir que protocolo vai ser feito, porque não é só entrar na máquina e fazer o exame. É o radiologista que decide que protocolo que será feito para aquele caso específico. Para o mesmo segmento corporal, por exemplo, um abdômen, a gente tem diversos protocolos diferentes, tanto de tomo quanto de ressonância, a depender da necessidade. Então, os residentes fazem as entrevistas desses pacientes e decidem o que vai ser feito. O contato é dessa forma, né? Então, certamente o contato com o paciente não é tão grande
quanto de outras áreas. Mas faz parte da especialidade, né? Entendi. E você, antes da faculdade, gostava da questão do contato com o paciente, ou se você não era muito dessa... Não, nunca tive problema com relação a isso. Não, nunca... eu acho até que isso é um erro, né, de pensamento, assim, as pessoas, muita gente pensa assim, o radiologista vai fazer radiologia porque não gosta do contato com o paciente. Na verdade, isso é um erro, assim, se você não gosta de contato com o paciente, né, é estranho você fazer medicina sem gostar, sem ter essa afinidade. Eu acho que isso não é uma realidade na maior parte dos casos. Talvez seja mais uma lenda do que uma realidade. Era uma coisa que eu tinha dúvida. Mas, não, bom saber. Mas acho que era mais isso mesmo, tá? Queria agradecer ao senhor por ter tirado esse tempo aqui. Foi meio corrido, assim, né, que a gente também tá um pouco atrasado, assim, para entregar, e a gente só conseguiu esse horário, mas eu gostei também de ir presencial, né? Acho que é um pouco diferente do que fazer online. Perfeito, estou à disposição se tiver alguma dúvida futura, se quiserem conhecer a especialidade mais de perto, acompanhar a nossa rotina. O serviço, eu estou à disposição, o serviço está à disposição também. Perfeito. Muito obrigado, João. Obrigado.